E aí, falei muito, muito, muito aqui para vocês de intolerância à lactose. E agora eu quero falar de alergia, alergia à proteína do leite de vaca. Então, quando a criança tem algum problema com leite, gente, seja reação que pode acontecer via leite materno, lembrando que não é toda criança que reage via leite materno, né? Algumas sim, o meu filho reagiu a leite materno, mas tem algumas crianças que vão reagir ao leite de vaca só quando é dado, né? A reação acontece só quando o leite de vaca é dado diretamente aí para a criança, tá bom? Então, pode ser via fórmula, pode ser via criança já maior, começando a introdução alimentar ali, né? Leite derivados acima de 1 ano, né, meninas? Então, na hora que a criança começou a ter contato com leite derivados, ela começa a apresentar reação alérgica. Pode acontecer também. A alergia à proteína do leite de vaca, ela pode acontecer em qualquer idade. Acontece até em adultos, mas é muito mais raro. O mais comum é que a alergia à proteína do leite de vaca aconteça em crianças mais jovens, tá? Com menor idade, bebezinho de meses, criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade. Mas pode acontecer, recebo algumas mensagens de adultos, adolescentes, Juliana, eu fico vendo que a PLV é só em criança, mas eu tenho. Não, gente, não é só em criança. A alergia, no geral, a tudo. Alimento, medicamento, aeroalérgenos, né? Que é mofo, poeira, pelo de animal, epitélio de animal, pólen, enfim, pode acontecer com qualquer ser humano em qualquer idade da vida, por mais que você já tenha tido contato com aquilo a vida inteira. Comeu camarão a vida inteira, um belo dia reage. Comeu peixe a vida inteira, um belo dia reage. Tomou leite a vida inteira, um belo dia, né, leite de vaca, um belo dia reage, pode acontecer. Mas no caso de leite de vaca, ovo, soja e trigo, principalmente, são alergias que estão muito mais presentes em crianças realmente bem pequenininhas, tá? Então, se a criança tem qualquer problema ali com leite de vaca, a gente vai pensar em APLV, nunca intolerância à lactose com criança abaixo aí de 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. A gente sempre vai pensar em APLV. E quais são os sintomas da PLV? Eles são muito diversos, né? Essa é a questão. E por isso que muitas vezes o diagnóstico se arrasta meses, em alguns casos anos. Eu tenho dentro do meu programa online de acompanhamento crianças que demoraram 5 anos para receber o diagnóstico, passando mal esse tempo todo, aí foram hipersensibilizando, foram reagindo a cada vez mais alimentos, né, por uma falta de diagnóstico preciso, como a família não tinha diagnóstico, não fazia dieta. E aí a criança foi ficando ali, foi hiperestimulando aquele sistema de defesa que estava avisando ali para todo mundo, olha, eu não gosto dessa proteína entrando aqui, eu estou fazendo reação. E aí, né, não foi retirada a proteína, foi chegando o soldado, foi produzindo soldado, e essa criança foi ficando mais sensível. Tenho no meu programa criança com 7 anos, que teve diagnóstico há 1 ano atrás. Acontece, né? Infelizmente acontece. Porque aí são histórias sofridas, tristes, né? Assim, de muitos sintomas, muitas internações, uso de medicamentos, assim, a conta da farmácia do hospital, tem família que dava para comprar um carro, né? De tudo que já gastou, mas isso nem é o mais importante, né? O mais importante é a saúde da criança, o bem-estar dessa criança, muitas vezes com comprometimento aí no desenvolvimento. Muitas crianças que passaram esse tempo todo sofrendo sem fazer o correto tratamento, desenvolveram algum grau de seletividade alimentar, né? Então, associou ali, acabou associando o alimento ao desconforto, à dor. Por mais que muitas vezes o profissional não tivesse feito o diagnóstico, o consciente, né? O corpo tem disso. Né, o corpo entende que o alimento não estava causando bem e começa a produzir ali dentro da criança um processo que ela começa a rejeitar alguns alimentos, porque ela percebe que, né, o corpo percebe que é alimento que não está fazendo bem a ele. Isso é muito louco, isso acontece, né? Mas a grande maioria dos casos, o diagnóstico ele vem ali, né, com alguns meses, às vezes dias ou meses de sintomas, e os sintomas eles podem ser de pele, com urticária, placas vermelhas ou angioedema, inchaço. Pode ser ainda um sintoma de pele que é a dermatite atópica, é um tipo de reação mista, multifatorial, né? Não é toda dermatite atópica que tem um cunho aí de alergia ao leite de vaca ou a outro alimento, mas alguns casos, estima-se que cerca de 35%
né, dos casos de dermatite atópica de moderada a grave estão ligadas aí, sim, alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos, então é importante observar, investigar bem. Então, sintomas de pele, nós temos ainda os sintomas respiratórios, então aquela criança que está sempre com chiado, sempre com bronquite, bronquiolite, fazendo pneumonia, né, usa um monte de medicamento, interna muito, isso pode estar ligado à PLV. Sintomas gastrointestinais, com a doença do refluxo, que a doença do refluxo pode ser um sintoma da PLV em alguns casos. Eu vou fazer uma aula específica sobre isso, tá, gente? Quando é doença do refluxo, só doença do refluxo, quando que a gente vai suspeitar de doença do refluxo ligada à PLV, né? Quais são as diferenças, como é que faz o tratamento, enfim. Né, eu tenho muitas crianças que eu acompanho que têm a doença do refluxo também. Algumas têm as duas coisas, tem doença do refluxo e a PLV, algumas têm a doença do refluxo como sintoma, né? Então, é bastante diverso, é importante falar isso com vocês, eu vou fazer a aula, então fiquem atentos por aqui, tá? E também os sintomas intestinais, né? Que aí sim pode confundir com a intolerância à lactose. Mas lembrando que, né, intolerância à lactose não vai causar muco-sangue nas fezes, né? Então, isso é muito clássico, né, da PLV, e o principal fator que leva a um sangramento intestinal nesses primeiros anos de vida aí do bebê e da criança é a PLV. Tem outras possibilidades? Sim, claro que tem, né? Outras viroses, infecções bacterianas intestinais, outras doenças inflamatórias que podem comprometer a criança, às vezes até, né, um efeito colateral da vacina rotavírus, mas na maioria das vezes, né, o que mais leva a sangramento intestinal nesses primeiros anos é realmente a PLV, e é o que deve ser primeiro investigado, né, com certeza o médico pode até ali já fazendo alguns outros exames para excluir algumas outras hipóteses diagnósticas, até parasita, né, gente, verme também pode causar sangramento intestinal, então o médico pode pedir alguns exames ali para fazer o fechamento do diagnóstico correto, excluindo essas outras possibilidades, mas o mais provável é que seja a PLV. Então, e para a PLV, a criança que tem aí o sintoma que confunde com a intolerância, gente, quando a criança é IgE não mediada, com sintomas tardios, né, então não produz anticorpo, que é o que aparece lá no exame, não vai ter exame a ser feito, tá? Não vai ter exame a ser feito, né, e no caso desse tipo de criança que tem sintoma gastrointestinal ali, né, IgE não mediada clássico, não tem exame a ser feito, né, nem de sangue, nem o prick teste, porque não faz produção de anticorpo, e exame de fezes para diagnosticar a PLV, eles não são necessários, né? Que a gente sempre fala que a clínica é soberana. Então, se a criança está ali com sintomas de distensão abdominal, dor, né? O muco e o sangue nas fezes, gente, pode até não estar presente, né? Muitas vezes a criança tem ali dor, distensão, ou só tem muco e sangue e não tem dor, pode acontecer também, né? Então, esses sintomas que estão ligados ali à PLV, para o diagnóstico, para o fechamento do diagnóstico, o médico não precisa pedir nem exame de fezes, né? Tá dando para ver ali que o intestino está inflamado, né? Um bom médico, um médico experiente, ele não precisa pedir calprotectina, né? Calprotectina é marcador de inflamação intestinal. Eu tô vendo que a criança está inflamada, né? O intestino está inflamado, está fazendo diarreia, né? Ou está fazendo muco, sangue nas fezes, distensão abdominal, dor, né, ou constipação, que a constipação também pode ser um sintoma e pode acontecer no intestino inflamado, ao invés de dar diarreia, constipar. Pode acontecer, acontece menos, mas acontece, né? Então, a clínica é soberana, um bom médico, ele vai olhar isso, ele vai saber, né? Não precisa fazer esse tipo de exame. Substâncias redutoras, quer ver falar de uma má digestão, né? A presença de substância redutora nas fezes, sangue oculto, pelo amor de Deus, esse, gente. A investigação de alergia, pelo amor de Deus, isso aí é totalmente desnecessário. É um exame que dá muito falso negativo, né? Falso positivo, falso positivo. Então, às vezes, não tem sangue nenhum ali, aí dá lá, exame de sangue oculto positivo, né? O que eu sempre falo, o exame nas fezes da criança com a PLV aqui, ó, baratinho, tá no olho. Né? Então, o médico vai olhar, a família vai olhar, tem sangue vivo, tá ali, presente, junto com as fezes, né? E geralmente essas fezes vêm diarreicas, vai estar misturado com muco, faz o teste do cotonete. Puxa aquele pedaço que você está achando que é sangue, esfrega na parte limpa da fralda. Se ele abrir vermelhinho,
é sangue, porque às vezes tá escuro, é resíduo de suplemento, suplemento de ferro, que dá muito resíduo escurinho, assim, que tem hora que a gente acha que é sangue coagulado, né? E não é, é resíduo de suplemento, fibra alimentar quando a criança já come, então cuidado com isso, tá? Eu também era a louca do cocô, eu também era a neurótica da fralda, né? Estou falando isso aqui com conhecimento de causa mesmo. Quando eu falo, a carapuça foi lá no pé, mas é importante eu falar isso para vocês para tranquilizar, né? Não quero que ninguém surte aí como eu surtei, né? Tinha taquicardia cada vez que eu ia trocar a fralda do João Arthur. Só quem é mãe de criança que tem sangramento intestinal sabe como, né, como isso afeta a gente. Apesar de ser um dos tipos de sintomas mais benignos, vamos dizer assim, geralmente é o que cura mais rápido, não vai trazer um risco, né, de vida para a criança, mas a gente vê sangue nas fezes de criança é impactante demais, né, muito, muito impactante. Enfim, é isso, né, às vezes eu me emociono e dou uns depoimentos aqui no meio, mas é isso. Tá? Então, são estes os sintomas ligados à PLV, e vai confundir só se a criança for uma criança maior, ou se já for um adolescente ou um adulto, e os sintomas forem gastrointestinais sem sangue. Aí pode até confundir com intolerância, o médico vai pedir exames, vai pedir lá um exame, para ver se naquele momento, não genético, se naquele momento a criança está fazendo intolerância à lactose, tá bom?